Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos continuar com as nossas reflexões sobre o mundo espiritual. Nós já dissemos que nesse mundo espiritual estão os anjos ministradores, que são usados por Deus para nos ajudar o seu povo. Estão os anjos caídos, que saíram da presença de Deus e são comandados por Satanás para nos desviar do caminho. E neste mundo espiritual está o próprio Deus. Ele é espírito, então ele habita nas regiões celestiais. Então hoje nós vamos continuar com essa reflexão sobre esses anjos ministradores. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que os anjos participaram do plano de redenção do Pai. Esse plano de redenção do Pai quer fazer com que, através da caminhada de Jesus, nós sejamos redimidos desta natureza adâmica de pecado que nós temos, para podermos manifestar a glória de Deus. E os anjos tiveram uma participação neste plano da redenção. De que forma? Podemos dizer, por exemplo, que no nascimento de Jesus, existiu o anjo Gabriel, que foi usado ali para dar esta notícia a Maria, de que através dela viria o Salvador deste mundo. Então vemos aí a participação do anjo Gabriel. Quando José precisou fugir para o Egito, já depois de Jesus nascido, e ele recebeu a visitação de um anjo para livrar Jesus da ira de Herodes. Então vemos aí de novo a participação de um anjo no plano da redenção, na vida do Redentor nosso, que é Jesus Cristo. Vemos também a participação dos anjos em dois eventos nessa caminhada de Jesus. Quando ele já era adulto, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, ele foi levado ao deserto, ele foi tentado lá por Satanás, e havia lá os anjos que depois de 40 dias de jejum lhe ofereceram alimento, lhe ofereceram pão. Também vemos a participação dos anjos quando ele estava naquele momento de agonia no Getsêmani, o pior momento da sua vida, onde ele estava tão angustiado que ele suou gotas de sangue, e depois vieram os anjos também para consolar a Jesus. Tudo isso você pode encontrar em Lucas 22, verso 43, em Mateus 2, de 13 a 15, em Lucas 1, de 26 a 38. Se você for nessas passagens, você vai ler tudo isso que eu estou te falando aqui. É bom você conferir. Então, diante já desta consciência que nós temos de que os anjos participaram do plano da redenção do Pai, nós sabemos que a teologia é uma matéria que estuda as coisas de Deus, o mundo de Deus. Teo é Deus. E dentro da teologia existe uma disciplina, vamos dizer assim, que estuda sobre os anjos. Você sabe como é o nome desta disciplina? Se chama angelologia. E já no tempo da igreja primitiva, a angelologia era abordada com muita atenção, porque desde o Antigo Testamento que os anjos se manifestam. Se manifestou a Daniel, se manifestou a Jacó. Há vários eventos lá no Antigo Testamento. E com a história do cristianismo, se nós começarmos a conhecer a história do cristianismo, nós vamos ver que a angelologia, ela começou a ser desenvolvida de uma forma mais intensa a partir de um teólogo católico chamado Agostinho. Então, os anjos na Bíblia são muito evidenciados, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nós já dissemos que um dos significados
para estas palavras, tanto no hebraico como no grego, é mensageiro. São mensageiros de Deus, que podem lhe trazer mensagens em algum momento da sua vida, como ele trouxe mensagens a José para proteger a sua família, e assim eles são espíritos ministradores enviados por Deus. Em Gálatas 1, verso 8, porém, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para uma passagem muito importante, onde ele deixa escrito: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já tenho vos anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para que nós não caiamos nesta heresia de colocar os anjos acima de Deus, achando que eles podem até anunciar outro evangelho. Não, eles estão a serviço de Deus para ajudar o seu povo. Nunca devemos ir aos anjos para adorá-lo, nunca devemos ir aos anjos para lhe pedir algo. Você pede ao Senhor e ele aciona o seu exército de anjos para lhe ajudar, para ajudar você a vencer uma batalha espiritual que você está vivendo. Mas temos que ter muito cuidado. Os nossos olhos devem estar postos neste evangelho que os apóstolos nos anunciaram através das Escrituras. Outro alerta do apóstolo Paulo, que está em Colossenses 2, verso 18, diz: ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade, culto dos anjos. Olha ele chamando a atenção aqui para nós não cultuarmos anjos, porque tem muita gente que cultua anjos. Isso é um grande erro. Envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, essas pessoas que querem nos influenciar para termos esta atitude de cultuar anjos, eles estão inchados na sua própria carnalidade. Então, tenha muito cuidado, porque o culto, devemos somente prestar culto ao nosso Deus. Em Hebreus 1, 13 e 14, nós lemos: e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, assenta-te à minha direita? Quem foi que falou isso? O Pai falou para o Filho: assenta-te à minha direita, mas nunca nenhum anjo. Até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. É uma pergunta. Então, ele se referindo agora aos anjos, no verso 14. Não são, porventura, todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós é que estamos nesta caminhada, neste processo de redenção, para nós herdarmos a salvação. Mas nunca o Pai disse a nenhum anjo que eles iriam se assentar à sua direita. É o Filho que vai se assentar e já está assentado à sua direita, porque ele concluiu a sua caminhada. E nós, através do Filho, também nos assentaremos à direita do Pai. Então temos que ter muito cuidado, porque há um vasto material sobre os anjos. Tenha cuidado para você não ser envolvido por esse vasto material e procure se ater apenas ao que a Bíblia nos mostra. Nós vemos também na Bíblia outras formas de se chamar os anjos. Eles, às vezes, em alguns contextos, eles são chamados de santos, em outro contexto de exército, um exército de anjos, ou de vigilantes, ou de assembleia, ou de espíritos ministradores, ou de principados, ou de potestades. Você vai ter que analisar o contexto para identificar que ali o contexto está se referindo a anjos ministradores, porque os anjos caídos também podem ser chamados de principados e potestades na Bíblia.
Um outro detalhe importante de nós atentarmos é que a Bíblia se refere a certos anjos com alguns termos especiais. Que termos especiais são esses? Arcanjo, querubim e serafim. São termos especiais usados para se referir a alguma classe de anjos. E quando nós vemos essa diferenciação, nós podemos deduzir que existem diferentes classes de anjos e que existe também uma hierarquia. Por exemplo, o anjo que visitou José em sonho para que ele fugisse para o Egito, a Bíblia não diz quem era ele, não diz o nome dele, não diz a classe a que ele pertencia. O anjo que apareceu naquela experiência pessoal de Daniel, ele disse que o arcanjo Miguel estava nas regiões celestiais para liderar aquele anjo que teria que chegar a Daniel trazendo uma mensagem do Senhor. Um anjo chegou a Daniel trazendo uma mensagem do Senhor, mas ele não diz também o nome deste anjo, a que classe pertencia. Ele fala apenas do arcanjo Miguel, que batalhou nas regiões celestiais, porque esse anjo estava ali travando uma batalha, estava sendo impedido de levar a mensagem de Deus até Daniel. Então, na Bíblia, os anjos são apresentados como seres ministradores, seres espirituais, que servem a Deus e que servem a seu povo, amando de Deus. E sua primeira função, a primeira função dos anjos é adorar a Deus. Eles estão todo o tempo nas regiões celestiais, só adorando a Deus. E, de repente, Deus pode usar alguns deles como mensageiros a seu povo. Então, falando um pouco do arcanjo Miguel, ele sempre aparece como um comandante do exército celestial. Então, nós vemos aí, podemos entender aí que sim, existe uma hierarquia. E nessa experiência de Daniel, você pode ler Daniel 10, de 9 a 13. Eu vou ler aqui rapidamente, mas veja na sua Bíblia e reflita nessa passagem, onde nós lemos: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, Daniel falando, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono. Porque o impacto de uma experiência espiritual pode nos levar a cair num profundo sono, pode nos derrubar, fazer nós nos prostrarmos. Isso significa que você está ali rendido a um ser espiritual. E foi isso que Daniel sentiu e que ele descreve. Ele caiu sobre o rosto, ainda diz, com o meu rosto em terra, ou seja, ele realmente desabou. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre meus joelhos, porque ele estava caído. Esta mão que me tocou fez ele se levantar, se mover sobre os seus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. É como se ele colocasse as mãos dele apoiando para ele ter o impulso para se levantar, porque ele estava prostrado ali. Então este anjo disse a Daniel: Daniel, homem muito amado de Deus, entende as palavras que eu vou te falar. Essa mensagem que este anjo trouxe a Daniel nessa experiência que ele viveu era uma mensagem sobre o final dos tempos, que você pode ver a correlação lá no livro de Apocalipse. Então o anjo diz para Daniel: levanta-te sobre os teus pés, porque a ti eu sou enviado. E falando ele comigo, disse Daniel, levantei-me tremendo, porque diante de uma experiência espiritual nós trememos, nós perdemos as forças.
E assim que Daniel descreve aqui o que ele sentiu. Então o anjo disse para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Você está levando alguma solicitação ao seu Deus, alguma súplica? Precisamos nos humilhar diante do nosso Deus. Precisamos aplicar o nosso coração à sua palavra, para que possamos viver essas experiências espirituais. Então o anjo disse: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Aí era um anjo caído que estava resistindo, que estava batalhando. Com esta visitação que Daniel receberia de um anjo ministrador de Deus, e ele diz: eu passei 21 dias em uma batalha espiritual para chegar até você. Mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E Miguel veio para libertar aquele anjo, aquele espírito ministrador que foi enviado por Deus para levar uma mensagem a Daniel. Miguel veio para ajudar nessa batalha espiritual que ele estava passando. E em Apocalipse 12, 6 e 7, nós vemos também essa manifestação do anjo. E nós lemos: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Aí já fala do tempo do fim, da segunda vinda de Cristo. E houve batalha no céu. Vocês estão entendendo que todas as vezes que nós aplicamos o nosso coração à palavra, todas as vezes que nós nos humilhamos diante de Deus e buscamos a sua presença e colocamos nossas dificuldades diante de Deus, suplicando uma solução, existe uma batalha que se inicia, uma batalha espiritual que se inicia no céu. Mas o arcanjo Miguel, continuando lendo aqui, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. O dragão, nós sabemos que é uma figura de Satanás, e ele tem também o seu exército de anjos caídos, que vão estar sempre nas regiões celestiais, tentando impedir que nós estejamos ali nessas regiões celestiais, em contato com o nosso Deus, levando as nossas súplicas, as nossas orações. Mas Deus tem também um exército de anjos ministradores que vão estar aí presentes para lutar por você. Não esqueça disso. Então, nesse texto, nós vemos que a Bíblia deixa muito clara a existência dos anjos caídos. Esses anjos caídos, eles caíram da sua posição original, que era uma posição de santidade, e pecaram contra Deus por desobediência. Já dissemos que esses anjos caídos são chamados de demônios. Os demônios existem, precisamos ter percepção espiritual. E eles têm como líder um outro anjo caído, chamado Satanás, que é o que lidera, é o que tem maior poder dentro das regiões celestiais para praticar o mal. Quando nós vamos no contexto dos evangelhos e na caminhada de Jesus aqui na terra, nós vemos que Jesus expulsou muitos demônios na sua caminhada. E nós vemos também uma coisa muito importante: os demônios temiam a Jesus e fugiam dele. Então, o que é que nós precisamos fazer para que os demônios também nos temam? É ter essa estatura de Cristo cada vez maior dentro de nós. É ter muito mais a natureza de Cristo do que a natureza de pecado. Até atingirmos essa estatura de varão perfeito, onde não mais existirá pecado.
Em Marcos 3, de 8 a 11, você pode ler essa passagem e você vai ver que uma grande multidão estava ali seguindo a Jesus. E essa multidão vinha ter com Jesus. E ele disse aos seus discípulos que eles estivessem prontos e que eles aprontassem um barquinho por causa daquela multidão que estava sufocando a Jesus, porque a multidão estava vendo seus milagres, seus feitos, como ele operava sobre os demônios, expulsando os demônios, libertando demônios. Então, Jesus pediu que seus discípulos preparassem um barco para que essa multidão não o oprimisse. Porque Jesus tinha já curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre Jesus, na esperança apenas de tocar em Jesus. Veja que fé! Eles tinham a fé de que se eles tocassem Jesus, eles podiam ser libertados daquele mal que estava sobre eles. E os espíritos imundos, vendo a Jesus, prostravam-se diante dele. Você está vendo como os demônios sempre temem a Jesus? Qual é a estatura de Jesus que você tem na sua vida? Como é que está a aplicação do seu coração no conhecimento da palavra e na vivência da palavra? É isso que vai nos dar a estatura espiritual, para que também os demônios temam a nós. Não propriamente a nós como seres humanos, mas a Cristo que está em nós. E eles diziam para Jesus: Tu és o Filho de Deus. Eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Verso 13. E subiu ao monte, estamos em Marcos 3. Fizemos o comentário de 8 a 11. E vamos ler agora 13 ao 15. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, os seus discípulos, que depois se tornaram seus apóstolos. E deu Jesus a eles poder de curar enfermidades e de expulsar demônios. Está em Marcos 3, de 13 a 15. Nós só vamos ter este poder de expulsar demônios se nós tivermos a Cristo dentro de nós, em uma estatura espiritual, como tinha o apóstolo Paulo, como tinha o apóstolo Pedro, e outros que são evidenciados nas Escrituras. A natureza dos anjos. Como é que são os anjos? Já dissemos que anjos são seres espirituais e pessoais, criados por Deus. Eles são dotados de uma capacidade moral e intelectual. Capacidade moral por quê? Porque aqueles anjos que caíram da presença de Deus, eles se tornaram imorais. Então, os anjos ministradores do Senhor, eles têm uma capacidade moral e uma capacidade intelectual, mas eles são seres espirituais. A Bíblia não diz como são os anjos exatamente, não descreve exatamente, mas afirma que eles são seres invisíveis, mas em alguns momentos eles podem até se manifestar de uma forma visível, de uma forma humana. Como nós vemos alguns eventos lá no Antigo Testamento, por exemplo, na experiência de Abraão, quando vieram aqueles 3 anjos para trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, e diante de Ló, 2 dos anjos foram até Sodoma, e Ló teve também este contato e reconheceu que eram anjos do Senhor, e um deles ficou com Abraão, que era o próprio Senhor, onde Abraão ofereceu a ele o que comer, e ofereceu a sua tenda para descansar. Então, nós sabemos já que são mensageiros de Deus, os anjos,
e que em alguns momentos eles podem aparecer através de uma figura humana, que se chama teofania, essa manifestação, mas isso não é algo durável, é algo que vai aparecer e de repente desaparece também, não é algo que perpetue, porque eles são seres espirituais. Quanto aos anjos caídos, nós vemos na Bíblia também que eles são chamados de outras formas. Eles são chamados de espíritos imundos, são chamados também de principados e potestades, como os anjos ministradores. Você tem que analisar o contexto para ver se está se referindo ali a anjos caídos ou anjos ministradores de Deus. Eles podem ser chamados também de exército. Vai depender do contexto que você está lendo. Então é muito importante nós analisarmos o contexto daquele trecho que nós estamos estudando e meditando. Agora, diante de todo esse mundo espiritual, que Jesus evidenciou na sua caminhada aqui, porque ele expulsava os demônios e era notório, existia em Israel um partido religioso e aristocrático chamado Saduceus. E esse partido era a cúpula sacerdotal da época, que dirigia o povo. Veja o absurdo. E esse partido negavam os anjos e não acreditavam na ressurreição. Como é que um povo de Deus é dirigido desta forma por um grupo partidário? Tinha outro grupo partidário, além dos saduceus, eram os fariseus, foram os dois mais importantes. Os fariseus, mesmo sem admitir que Jesus era o Messias, enviado do Pai, eles acreditavam em anjos e acreditavam também na ressurreição. Uma outra experiência que nós lemos lá no Antigo Testamento foi a experiência de Jacó com anjos. Isso está em Gênesis 28, de 10 a 12. Partiu Jacó de Beceba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomando uma das pedras daquele lugar, a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou que tinha uma escada posta da terra para os céus, que levava essa escada, levava até os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você pode também ter experiências com anjos, mas nunca cultue os anjos. Nunca ache que é a eles que vocês devem pedir algo, suplicar algo. Você tem que pedir a Deus, que está acima deles, que criou eles, e Deus vai usar o seu exército de anjos ministradores para atender a sua súplica. Nós estamos então avançando um pouco mais nessa consciência que precisamos ter sobre o mundo espiritual, onde estão os anjos. E no próximo domingo nós vamos dar continuidade a esta revelação que eu quero passar para vocês, que existe sim um mundo espiritual, criado por Deus e onde Deus habita, e que nós precisamos ter essa consciência deste mundo espiritual, porque ele está ao nosso redor, nós estamos envolvidos nele e podemos estar sofrendo batalhas espirituais e podemos também experimentar o agir do exército de anjos ministradores de Deus para nos libertar destas batalhas. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, passe essa consciência do mundo espiritual para aqueles que estão ao seu redor, porque nós não podemos viver aqui na Terra no mundo da Lua. Nós temos que ter os pés na Terra.
mas nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência neste mundo espiritual que está ao nosso redor. Muito obrigada e até o próximo domingo, onde nós nos encontraremos. Até lá!